Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Yo, esse é o Ladeira Crew. Olá, eu sou a Paula Petreca e tô aqui com vocês mais uma série, mais uma temporada de Ladeira Bausch. Olá, eu sou a Juliana Alves, sou artista, pesquisadora, encadernadora, arte educadora e estou aqui na Ladeira com a minha parceira Paula e encantada com a participação do Rafa nessa Ladeira Crew. Salve família, aqui quem fala, Rafa Fernandes, Sonic Soul. Estou aqui na Ladeira Crew, esse projeto da Ladeira Bausch. Professor, artista da dança, produtor e b-boy, integrante da South Brothers Crew. Ladeira Crew! Então agora sim! Boa tarde, Colônia! Colônia 2025, esse é o Espaço Colônia, uma parceria com Ladeira Bausch. Ladeira Bausch, que é o seu podcast de dança, e essa semana apenas temas relacionados à cultura breaking. Já tivemos aí pioneiros, big girls, o que é as batalhas, as competições e a Cypher. E hoje nós estamos aí com Maurício Pris e a Flying Boys Crew, representantes da Flying Boys Crew, nesse episódio que promete muito. Boa tarde, Juliana Alves. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, todo mundo. Quem está aqui, quiser chegar, ficar mais perto, deitar um pouco o corpo, deitar os pensamentos. Essa é a proposta do Ladeira Bausch, que desde 2020 vem trazendo conceitos, trazendo propostas de pensamento, de corpo, de dança, de movimento, de acessibilidade, trazendo a dança, o corpo, o gesto para a fala, né? Trazendo essa descrição do movimento, como colocar na palavra, no dizer, né? E o Ladeira a gente tem alguns eixos que a gente contorna, documentação, a acessibilidade, que eu já falei, a questão dos bastidores, né? Deitar algumas coisas para quem detém o poder e fica mais as conversas no bastidor, a gente resolve colocar à cena algumas conversas, alguns temas para debate, né? Então é um pouco isso que o Ladeira veio provocar, então esse é o nome, que a gente tivesse um pouco numa ladeira, nos banquinhos desconfortáveis, para poder gerar um pouco de conversa e movimento. Então, espero que vocês aproveitem. Quem não puder assistir ou ouvir agora, que depois acesse o episódio 111 lá no Spotify e possa compartilhar esses pensamentos que hoje a gente vai descer Ladeira Bausch para conversar. Vou passar agora para minha parceira de Ladeira para apresentar um pouco o eixo, esse tema desse episódio. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Paula, aqui no Ladeira Bausch. E como a Ju falou, a gente tem esses eixos, né, de trazer a conversa para um lugar muitas vezes mais de bastidor, com um certo humor, uma informalidade, mas também tratar de polêmica e também ter um espaço de aprofundamento. Quem escuta os episódios com frequência no Spotify sabe que a gente gosta muito de falar com os especialistas nas suas áreas de estudo, nas suas áreas de saber. E hoje a gente vai receber aqui o Maurício Pris, que é um doutor na área do break, no pensamento social que envolve essa cultura. Então a gente vai ter a oportunidade de trazer a conversa para um nível assim de pensamento, de reflexão, que a gente gosta muito de exercitar aqui na Ladeira, que é a formação de conhecimento. Então eu vou passar a palavra para o Rafa, para introduzir nosso convidado aqui. Você que está ouvindo, já vai pesquisar sobre, porque é uma pesquisa muito bacana que a gente vai poder entrar em contato hoje aqui na Ladeira. Muito que bem, muito obrigado. Como que eu cheguei na ideia de convidar o Maurício? De novo, né, a gente trocou essa ideia ontem. Sabe quando você já não tem como não convidar? Sabe, tem temas que acontecem em Curitiba e atravessam o país, que acontecem, aliás, só em Curitiba. São os criadores anônimos, né? Curitiba é um celeiro de lugares de pessoas que são anônimas no que fazem.
E aí eu comecei a entrar nesse lugar mais acadêmico. Eu comecei a pensar na palavra ocupar espaços. A gente tem que começar a levar o break em lugares que ainda não chegaram, ou lugares que foram tomados de nós. E um desses lugares, para mim, dentro da minha história, é a academia, é a universidade. Eis então que eu me deparo com um dos poucos materiais que existem, escritos e registrados, que é uma dissertação de mestrado chamado Entre Bases e Oitos, que eu vou descobrir que é de um b-boy, que é de uma crew, que é da minha cidade, mano. Tá acontecendo aqui. E pra mim, Maurício, foi o maior incentivo. O teu trabalho, os artigos que vieram depois. Imagine quantas pessoas ainda serão impactadas, quanta coisa vai ser modificada a partir disso, que às vezes a gente... É um processo meio solitário, né? A pesquisa acadêmica. Enfim, e ainda relacionar com a Flying Boys, que tem um histórico nacional, né? Falei, é isso, mano. É um combo. A gente vai chamar por um propósito e vai acabar desdobrando para vários outros lugares. E é a raiz do Ladeira, a curiosidade, saber, conhecer e deixar horizontalizar, levar abaixo, né? A ladeira abaixo. Quem é o nosso convidado de hoje? Maurício Pris, juntamente com a Flying Boys Crew, Brenão e Osiris, uma das crews com maior representatividade no Brasil todo aí, e também com uma história, 20 quantos anos? 28 anos, mas tem gente aqui que nem tem essa idade, tá ligado? Quem é Maurício? Calma, Doutor Maurício, que também é importante falar isso. Dentro do Paraná, hoje, a gente pode pensar que você é a única pessoa na linguagem de breaking que é doutor. Temos a Cris de São Paulo, Samba Crews, que é doutora, trabalha agora na Universidade de Pelotas. Mas, cara, que responsa. Joguei pra você. Salve, salve, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Rafa, que bom saber que o conhecimento da Flying Boys, porque tudo sobre o que eu falo é o conhecimento que a Flying Boys me ensina. E que bom que isso está servindo como mais munição para que a gente preencha novos lugares, para que a gente ataque novos lugares, mostrando essa outra maneira de ver, sentir e pensar o mundo, que são as artes populares, que são as artes urbanas. Eu sou o Maurício Pris da Costa, o Maurício Pris, o B-Boy Mouse, o Dr. Pris. Mas eu gosto muito, assim, principalmente no universo da dança, acho que sou o B-Boy Mouse mesmo. Porque todo o meu conhecimento, e o que eu quero tentar evidenciar e demonstrar aqui, é que esse conhecimento que a Flying Boys me passou e que ela me passa, é tão importante, tão significativo, tão reflexivo e tão complexo quanto o conhecimento que o meu doutorado me proporcionou. E tão intelectual. Um dos objetivos da minha tese agora de doutorado era reconhecer os meus parceiros de CRIO como intelectuais. E eu acho que eu consegui, não sei se meio ali na malandragem, mas eles estão como autores dentro da minha tese. Então, todas as entrevistas e todas as falas que aparecem deles são falas que eu coloco como autores de livros ou de estudos mesmo. Porque todo esse conhecimento que eu considero tão significativo vem deles, assim, é algo que revolucionou a minha vida. Eu venho das danças de palco, pertenci a um grupo de dança de palco durante 12 anos, o Street Soul. E aí, quando eu estava na faculdade, conheci o Borracha, e eu já dançava há 12 anos, né, o que a galera chamava de hip hop dance, de hip hop, eu conheci o Borracha. E aí, o que ele começou a apresentar como hip hop, como breaking, era muito diferente do que eu era como campeão de hip hop do Brasil. E aí, tipo, foi um choque bem grande, e eu tento entender esse conflito, esse contraste, esse choque, até hoje, através da pesquisa acadêmica. Mas é cada vez mais para escarafunchar esse método de criação, que eu acho que é muito baseado no que eu vou ensinar hoje, que é nós, que é o conceito de fundamento, e que é dependente de um ensino coletivo, de um ensino que acontece na CRIO. O lugar para se aprender breaking é em uma CRIO. Né? E essa CRIO pode estar em qualquer lugar, nas Olimpíadas, num shopping, na quebrada, na rua, na marquise do Shopping Itália, mas desde que seja uma CRIO, é breaking. Porque o método do breaking depende de uma CRIO. E aí a gente já vai tentar entender melhor esse conceito de CRIO, como a Flying Boys me ensinou a ser. E aí eu vou passar a palavra para o Juninho, que
que é um dos caras mais antigos da Flame Boys, e ele é um dos caras que mais me fez ver o break como uma intelectualidade. As coisas, os toques que ele me dava, as verdades que ele me falava, eram poéticas, assim, eram intelectuais mesmo. Era como eu ler Bourdieu. Eu estava lendo Bourdieu, né, que é um grande sociólogo do século XX, um dos maiores. Eu estava lendo Bell Hooks e o Juninho estava falando as pedradas, não, assim, mas coisas que inclusive me faziam confrontar essa sociologia clássica francesa e que depois eu fui aprender que eles conversam muito bem, mas eu tive que revolucionar a minha visão da sociologia primeiro. Eu vou aproveitar esse gancho quando você passa o microfone, que é para perguntar. Além de ser a primeira vez que temos um tema acontecendo dentro de um evento, eu acho que é a primeira vez também que o Ladeira Bausch entrevista 3 pessoas ao mesmo tempo. Acho que Será? não, acho que não. Não levamos esse troféu. Mas mesmo assim, para mim é muito significativo. Ter uma crew, uma entrevista de um projeto que está dentro de um evento relacionado às urbanas, com vocês 3 aqui, muito especial. Osiris. Eu me chamo Osiris, conhecido como B-Boy Juninho, né? Comecei a dançar em 2002, com a Flyboy já direto. O que o Maurício falou de fundamentos, que a gente conversava direto sobre... Ele pedia bases para mim de footwork, top rock. Eu passava para ele as bases e ele criava em cima o estilo dele, né? Então, a gente conversa sobre isso na CRIO. Sobre a pessoa quer vir aprender, a pessoa vai na CRIO, pede informação e a gente começa a introduzir a pessoa aos poucos. E ela vai até que chega o momento que ela vai aprendendo e se descobrindo o seu próprio estilo, né? A Flyboys cada um tem seu estilo, ninguém é igual. Ninguém é igual. Tem muita crew que tem uma parte quase igual, mas a Flyboys, ela é um estilo meio que próprio, cada um é o E é teu. bom a gente lembrar, para quem está escutando e não conhece, são de outros estilos, a Flying Boys Crew hoje tem mais de 20 integrantes. Muito mais de 20. Tem uns 30 integrantes aí. Só que nem todos são ativos, para falar bem a verdade. Tem uns 15 ativos aí. Tem galera que está nas batalhas. Tem a gente que treina com a galera, que incentiva eles, né? Na verdade, quando a gente vai treinar, a gente já batalha entre nós mesmo, que a gente... 2 crios dá pra batalhar entre nós, né? Então, os treinos são muito pegados, os treinos. Quem quiser ir treinar na Flyboys, tá convidado aí treinar segunda, quarta e sexta. Estão convidados. Depois eu passo o contato. Onde que vocês estão? Estão em Pinhais? A gente está no Maria Antonieta, nas quartas-feiras, e no Centro de Juventude, né? E na segunda e na sexta, no Vesópolis, também no Centro da Juventude também. Da hora. É isso aí. Juninho, e quem é você, cara? Quem é você na ladeira? Meu nome é Bruno Matheus da Silva, mais conhecido como B-Boy Twins. Eu entro na Flyboys um ano depois do Juninho, entro em 2003 na Flyboys. Sou de Almirante Tamandaré e o grupo é de Pinhais. Então eu atravessei a cidade para conhecer a Flyboys. Na verdade, um integrante do meu grupo era de Almirante Tamandaré e leva o meu irmão, conhece a Flyboys e até por um destino conheci a Superstar na mesma época, que é um grupo, né, na época rival nosso. E aí, um ano depois, eu entro na Flyboys, ao convite do Borracha. A gente foi para treinar e acabou ficando, né? O Juninho acho que já estava, né, Juninho? Já entrava. E aí eu sou a terceira geração da Flyboys, dessa renovação aí. E aí entrei eu e meu irmão gêmeo, Elcio, Twins One. E a gente, como o Juninho falou, né, pegando esse gancho, que eu não sabia, na verdade eu sabia dos passos, mas não sabia a metodologia que a Flyboys tem de apresentar, de mostrar a musicalidade, de passos, né? Comecei a me enriquecer mais. E isso que a Flyboys traz, né? Eu acho que é um enriquecimento tanto de passos, mas de mentalidade, você, como pessoas. E até falo assim que o Borracha foi meu pai por muito tempo, assim, porque ele falou pra minha mãe, né, que eu sou responsável com eles. Então, trazer isso também, né,
que a gente acaba sendo família também com o Fly Boys, né? A gente acaba sendo irmãos. Pousava na casa do Juninho porque eu morava longe, pousava na casa do Robinho, pousava na casa do Maurício. Então a gente, as mães também, né? A gente tem um intelecto das mães também, de conviver junto com a gente, de me conhecer. Por morar longe, a gente ficava muito tempo na casa um do outro, né? Pousei muito tempo na casa do Juninho, porque eu morava longe, eu pousava na casa dele. Então essa coisa também que a CRIO traz também de ser família. Então queria trazer isso. E outra coisa que a gente tem, eu acho que é simbólico, é uma tatuagem no peito. E o Maurício nas costas, mas a gente tem uma tatuagem no nosso grupo, quase todos os integrantes têm. Eu acho muito marcante, porque carregar uma marca no peito, né, de uma família, de uma CRIO, é muito simbólico pra gente. E eu acho que é um ponto também de referência nosso, de mostrar que a gente é família em tudo que a gente faz. Uau! Valeu. Caramba. Aqui no Ladeira, né, os nossos ouvintes acho que já estão habituados a essa ideia de conversas que vão num pensamento decolonial. A gente pode até desdobrar mais esse conceito, se alguém aqui não ouviu falar, não sabe o que esse tipo de pensamento implica, mas a introdução do Maus já trouxe, né, essa relação da gente reconhecer saberes que, de repente, não estão ainda legitimados no campos formais de conhecimento e reconhecer esses saberes como saberes que também importam para uma construção de intelectualidade, de áreas do saber, é algo que é bem importante para a gente. E aí, ouvindo vocês três, eu percebo que a gente tem aí nessa construção de conhecimento que a Flying Boys está trazendo, que a pesquisa acadêmica do Maurício também desbrava, que é um cruzamento, posso estar errada, tá? E vocês me corrijam, de arte, pedagogia, sociologia. E aí a minha pergunta é: o que o saber do Flying Boys informa essas áreas? E o que essas áreas empoderam o saber do Flying Boys? Que pergunta cabulosa. Bom, eu acredito assim, toda essa mistura, todo esse novo método pedagógico que eu fui descobrindo com a Flying Boys revolucionou o meu jeito de dar aula, porque, antes de mais nada, eu queria pedir licença para minha CRIO e para toda a comunidade do hip hop, falando que essa é uma arte negra, é uma arte das pessoas negras, das diásporas do Atlântico, e que aqui são pessoas de maioria branca que estão falando sobre isso. Então eu acho necessário que a gente peça licença para pisar nesse campo, né? Há alguns privilégios em ser branco e isso garante, inclusive, parte do meu doutorado. Então, antes de mais nada, é isso. Pedir licença a toda a comunidade negra, latina e criadora do hip hop. E aí, essa questão da decolonialidade é uma coisa que está muito presente, muito forte, inclusive agora em estudos acadêmicos, porque a gente tem uma linha dos estudos acadêmicos que são os hip hop studies, os estudos específicos do hip hop. E a gente conta com uma série de autores e autoras, que é o Paul Gilroy, a Halifush Maré, a Trisha Rose, a Cris, a Daniela Vieira, que foi uma das pessoas na minha banca. E esse conhecimento está florescendo cada vez mais na universidade. Mas são estudos que geralmente versam ou sobre o hip hop como um todo, né, a filosofia do hip hop, ou que versam sobre o rap, sobre o grafite. E aí, como o Rafa falou, realmente no breaking específico, a partir do breaking, não break apenas como uma linguagem do hip hop, é mais raro mesmo, assim, ter essa questão de como uma CRIO de breaking estabelece novas epistemes para problematizar suas próprias formas de ensino e transmitir isso de uma forma que eu acho que é muito ancestral, mas que é muito pós-moderna. Se a gente colocar pós-moderno como algo que tenta vencer os limites impostos pela modernidade, né? A hegemonia e a Isso, perdão. Essa é a palavra aí. Deixar tudo homogêneo, né? Homogeneização? Homogeneização, exatamente. Né? Dos movimentos, algumas hierarquias estabelecidas a partir da modernidade. Isso tudo a CRIO quebra de uma maneira muito efetiva, muito interessante, e que é traduzido nos próprios movimentos. Como o Juninho falou, na nossa CRIO a gente preza muito pela diferença. Cada b-boy é um b-boy diferente.
vai se especializar em coisas diferentes. Inclusive está aqui o Wilsinho, isso é que esse CRIO, está o Wilsinho aqui, que veio prestigiar. Está o Maiquinho ali também, né? Cada um se especializa, digamos assim, em fundamentos diferentes, em características diferentes do próprio breaking. E isso é uma revolução, até mesmo para... Eu sou da educação física, até mesmo para a educação física. Até se você tiver uma educação física mais pós-moderna também, ali, mais coletivo de autores. Não, muito pelo contrário ali. A gente tem uma revolução na educação física nos anos 90, que é o coletivo de autores, que traz a educação física como um universo de práticas e não mais só como práticas técnicas, né? Então, se você vai ensinar o judô, você precisa ensinar quem fez o judô, por que fez o judô, quando fez o judô. E isso estabelece 4 eixos da educação física. E até a educação física, nas suas formas mais progressistas, eu acredito que não seja tão ligada à decolonialidade quanto o conhecimento que a Flying Boys traz para a gente. Então, principalmente agora, eu fui, como que eu posso dizer, polindo isso ao longo dos anos. Eu sou professor há 18 anos. Sou b-boy há 14 anos. E essa mistura, ela foi se polindo. E esse último ano que passou, eu fiz da minha aula de breaking na escola, efetivamente, um treino de breaking. Então, eu levei o treino da Flying Boys para a escola. E eu nunca tive, sério mesmo, gente, em 18 anos de magistério, de prática docente, eu nunca tive tanto interesse das crianças por uma aula como eu tive nessa aula, que era uma aula que não era livre, mas que eles sentiam muita liberdade para experimentar, criar, e se sentiram instigados a isso, a experimentar no próprio corpo movimentos que pareciam impossíveis para eles. A gente terminou com um campeonatinho. Eu participei e foi magnífico. A criançada a gente fez na quadra, né? O Maurício levou a picape dele, a gente fez o cartaz com os grafites também, que foi lindíssimo para mim. Eu me arrisco, né, a ser grafiteiro. E aí a gente também fez isso, a gente colocou quase todos os elementos ali. E lembro que a gente, né, ganhou as meninas, que também foi impressionante, né? Trazer o empoderamento feminino ainda foi muito legal. Mas foi muito simbólico para mim. Eu lembro que eu saí, acho que quase chorando lá, porque foi magnífico mesmo. O brilho é a nova geração, mas o brilho que eles têm pela cultura breaking, que eu tive essa paixão quando pequeno. E o Maurício trouxe com maestria tudo isso para as crianças lá e foi magnífico. Teve uma premiação também, né, que o Maurício deu. Os bonecos que o Cezão lá deu pra gente, a gente deu para cada um cap, né, um boné para as crianças lá, eles parecia que estavam ganhando troféus, assim, foi muito... E nosso simbólico, né, de usar boné pra gente, e eles entenderem isso também, é muito simbólico pra gente trazer um pouco da cultura para eles e eles se apaixonar como a gente é apaixonado pela sua cultura. E aí... você perguntou também sobre o que o estudo sociológico pode trazer para o breaking. E eu acho que eu tenho isso na minha tese. Assim, eu tenho momentos de insight, de conhecimento sobre o breaking, que nem a CRIO foi capaz de inspirar. Que foi esse aprofundamento, esse estudo histórico. Eu lembro de um caso, posso contar um caso? Eu cheguei... É para isso que eu vim. Eu estava estudando, né, sobre de onde vem breaking, né, dos primeiros break beats, de como nasceu a breakbeat science, que também é considerada uma ciência que revoluciona os métodos de produção de música. E aí eu li sobre o Amen Break, num livro sobre história da música eletrônica. E o Amen Break é uma música chamada Amen Brother, uma música religiosa, muito antiga, e que ela tem um solo de bateria, que a gente chama de break, quando quebra-se os instrumentos harmônicos da música, e vai só, né, os instrumentos de percussão e bateria, e isso é muito significativo, porque isso é muito ligado à cultura da diáspora, né, e dos tambores, e da Umbanda, e do Candomblé, e de todas as religiões iorubás e africanas. E aí esse break, ele tem 6 segundos. Né? E aí ele é muito conhecido por ser muito utilizado como fundamento de músicas de breaking e mais do que isso, ele que dá origem a alguns outros estilos, né? Como parte do drum and bass, né? Que tem aquele isso nada mais é do que o Amen Break acelerado, né? E aí eu li sobre o Amen Break, aí eu cheguei num campeonato em Joinville e o DJ Nico, que é um dos maiores cientistas da música desse país, um abraço DJ Nico, ele tava com uma camiseta gigantesca, assim, Amen Break.
Eu fui lá e comentei com ele depois do campeonato. Falei, mano, que legal, né, cara? Essa camiseta do Homem Break, pô, do Homem Brother dele. Nossa, Maurício, que legal você falar disso. Tem muito b-boy que não conhece o Homem Break, né? E eu falei, puta, se ele soubesse que eu só conheci porque eu tô me aprofundando nas histórias da música, sabe? Porque dentro lá da CRIO, a gente se concentra muito no movimento corporal, né? A gente usa um diálogo com a música, mas essa história da produção musical às vezes passa batido, né? Ou às vezes não é transmitida na CRIO. Eu garanto que muitos b-boys da CRIO e de outras CRIOs conhecem a história da Main Break, né? Mas às vezes isso não é transmitido no treino, porque é uma das minhas constatações também. O treino é muito coletivo e ao mesmo tempo muito solitário. Você acha que você vai chegar no treino, a galera vai estar... Não, você chega no treino, a galera está assim. Cada um tem... Ou observando o brother, ou pensando na próxima entrada, ou pedindo para um brother ou para uma sister para esmiuçar a sua base, para melhorar a sua base. Tudo é absurdamente, completamente coletivo num treino de breaking. Esse foi o meu choque. Quando o Borracha me deu os primeiros tapas na cara, porque eu estava me achando na faculdade, né? Assim, o rei do hip hop. Aí o Borracha me deu os primeiros tapas na cara, eu falei, eu preciso investigar isso. E eu fui para o primeiro treino de breaking da minha vida. E assim, tem uma passagem também na minha tese, que eu gosto muito, que eu cheguei lá e fazia 40 minutos, que estava assim, não parecia nada com o estilo que eu praticava antes, né? Tinha professora, passava alongamento, espelho, diagonal, o pacote todo, completão. Cheguei lá, tinha uns na roda, outros conversando, uns se aquecendo, dois se alongando. E aí chegou o Borracha, botou o CDzinho dele, era a época do CD ainda, ou era o pendrive já, não lembro, mas botou lá o pendrivezinho dele e começou a tocar música e continuou. Aí chegou uma hora que eu falei, Borracha, o treino não vai começar não? Daí ele botou, eu lembro até hoje, ele botou a mão no meu ombro assim e falou, mano, já começou há 40 minutos, por que você não tá treinando? E eu falo, mas o quê? Quem que vai me ensinar? Como que eu vou? E aí vem um dos fundamentos que eu acho que a sociologia me ajudou muito a perceber, que é o protagonismo do estudante ou da estudante em aprender o breaking. Você não vai ter uma pessoa especializada que só faz isso e que vai chegar até você, que ganha um salário e que vai te ensinar as coisas. Você chega numa CRIO, como o Juninho falou aqui, você chega numa CRIO de break, é você que vai pedir para aprender. Né? E a Flame Boys tem muito essa característica, assim, você tem que correr muito atrás. Tem as pessoas que gostam mais de ensinar, por exemplo, o Borracha. O Borracha viu um rolê, o Borracha já chega e fala, vem cá. Vamos ensinar essa base direitinho, de acordo com os fundamentos do break, com a história do breaking, porque eles são pesquisadores do breaking, né? Mais do que dançarinos, mais do que b-boys. Eu acho que, na verdade, é por isso que a gente se considera b-boy e não usa tanto dançarino, porque, assim, são pesquisadores. Sei que todo dançarino também é pesquisador, não estou falando disso, né? Ou pesquisadora. Mas eu acho que é muito importante para a gente essa pesquisa do movimento, porque não tem ninguém para ir lá e passar isso para a gente. Então, existe esse protagonismo. E foi a sociologia que me ajudou muito a entender isso. Essa questão de uma inversão dos papéis do ensino formal, do ensino hegemônico. Né? E aí eu acho que é muito importante também o hip-hop estar lá para reapresentar esses conhecimentos que são tão ancestrais, mas que se mostram tão pós-modernos, né? Como a horizontalização da hierarquia, né, o respeito, essa questão da família, o sentimento, o afeto como algo muito importante do método de ensino e da realidade do dia a dia, do cotidiano da CRIO, né? Então, experimentei coisas com a CRIO de camaradagem, de sacrifício dos brothers por você, que eu nunca tinha vivenciado antes, né? A galera, tipo assim, eu sou a pessoa da CRIO assim, que tem mais condições econômicas, mas eu já fui salvo muitas vezes pelos brothers. Né? O Wilsinho mesmo ganhou um campeonato e pagou balada para todo mundo foi curtir às custas do campeonato do cara. Assim. Então a CRIO mostra esse esforço individual, mas que é completamente polido, trabalhado pela coletividade. Tem um autor que eu estudo, que é o Angel Rivera, e que ele estuda músicas e danças populares na América Latina. E ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu vou falar com os brothers que tatuam aqui para tatuar essa frase, que ele fala assim, nas danças populares, o coletivo manda e o indivíduo floreia. Né? Eu acho que se a gente for tentar adaptar isso para o breaking, seria mais como se o coletivo fundamentasse e o indivíduo sampleasse. O fundamento é muito parecido com o sampler. É uma célula de movimento que ela só tem graça se ela for manipulada, se ela for estendida, cortada, apressada, acelerada, repetida, como um DJ faz com sampler. Isso é uma das maneiras de
tentar ilustrar o que é o fundamento, que é um conceito pedagógico que eu acho muito importante. É bem legal isso, a gente sublinhar até, né? Dentro da cultura hip hop, em específico também dentro das danças urbanas, todo mundo é meio professor e aluno ao mesmo tempo, né? Você chega lá, você, além de inverter, nem sei se é nem inverter, é junto, né? E daí me lembra a música do Criolo, né? Todo maloqueiro é um saber empírico, todo mundo é uma biblioteca, todo mundo tem o que oferecer. Eu acredito que é bem isso também que acontece na Flyboys. O quanto você dá feedback pro Maurício, às vezes eu recebo o feedback dele dançando. Já chegou momentos que a gente dá feedback nele, tá bom? Feedback nele falando, melhore isso, e ele falando algumas coisas, mesmo assim, tipo, em anos de algumas diferenças de dança, mas mesmo assim a gente tem feedbacks, né, horizontais, dele falando melhore isso. Esse é o nosso treino, assim, né? A gente treina, faz ali nossa entrada, e daí depois a gente dá o feedback para pessoa. O Maurício pede direto para mim, eu peço para ele, o Brenão também. O nosso treino é assim, o tempo todo, um tá ensinando o outro. E é legal também, às vezes nem fala nada, só de cumprimentar, né, no final da entrada, você já sabe, putz, essa aqui eu mandei bem. Ou às vezes, igual de alguns, né, eu falo do Robinho, por exemplo, quando ele vem para pontuar, geralmente já é exato, assim, ele é bem cirúrgico, estica a perna, melhora isso aqui, faz mais devagar, e isso também é uma coisa da Flyboys, ia falar também da autodidata. Ele aprendeu um movimento chamado Art Chair sozinho, ele assistiu assim, ele que trouxe a metodologia para o nosso grupo e aprendeu e fez, tipo, é muito legal isso. Do Borracha também, de aprender as coisas sozinho, de estudo, né, da dança em si, a metodologia, dele trazer para a gente como a gente fazer, como a gente executar. E é impressionante como ele foi autodidata em quase tudo, né? Das coisas que a gente chama de professor Pardal, de tantas coisas que ele inventa, né? Que até na casa dele, né? E é como isso também trouxe para Flyboys sobre isso também, que eu ia trazer também na nossa execução, no treino, assim, tipo, algumas pessoas traz a metodologia e é repassada, porque ela, igual a gente falou específica, o Daniel no footwork. Putz, ele tem uma metodologia só dele, do footwork, de passar, de ensinar. O Juninho tem outra, o Maurício tem outra. Eu tenho a minha também. Mas assim, o Daniel, por ser especialista naquela área, ele tem uma especificidade quando ele vai passar o footwork. Eu falo até do two-step, quando ele estava me ensinando two-step, ele tem uma mecânica que hoje eu executo nessa mentalidade que ele me passou, assim, até quando eu vou ensinar. E aí eu tô aprendendo com essa galera essa inversão de valores, porque assim, todo mundo é professor e aluno, ou professor e aluno, até um certo ponto, porque tem gente que não gosta de ensinar e tem gente que tem um problema com isso, às vezes, sabe, tipo, prefere ficar ali, faz o seu treininho, dá um feedback, mas assim, não se aprofunda tanto. Até isso é muito orgânico da CRIO, assim, também tem dias e dias, assim, tem dias que você tá super comunicativo e quer ensinar todo mundo, e tem dias que você só quer fazer o teu treininho lá no canto, cara, treinar um corporal mesmo, sabe? Isso também é muito orgânico, muito dinâmico dentro da CRIO. E aí eu tô aprendendo isso com os caras e tô lendo ao mesmo tempo Ensinando a Transgredir, que é um livro da Bell Hooks, que eu recomendo que todo mundo que vai trabalhar com algum tipo de didática leia. Ela tem dentro dele uma entrevista com o Paulo Freire e eles têm um método de ensino que que dialoga muito um com o outro. Então é um livro maravilhoso, fala sobre novas formas de ensino. E essas formas de ensino que ela descreve dentro do livro são muito próximas às didáticas que eu aprendi com a Flyboys, né? Então eu até trouxe os livros ali, mas nem vou mostrar. Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. É um livro que te acolhe e te fala, vai dar tudo certo, professor ou professora. Olha, que bonito. Tem várias coisas que eu já anotei aqui. A experiência do corpo, acho que é individual mesmo, né? Porque cada um tem seu corpo. Se a gente pensa a diversidade de corpos, diversidade múltipla, né? Não tem como. A gente é o indivíduo, mas o coletivo ele ampara, né? Ele potencializa esse corpo. E aí eu fico. Vamos entrar agora vamos descer mais um pouquinho. Talvez uma questão um pouco delicada.
sobre todos esses... eu ouço, quando vocês falam metodologia, talvez eu ouça mais estratégias pedagógicas ali, de transmitir um conhecimento, um saber, respeitando também o indivíduo, né? E cada indivíduo desse tem a sua experiência que vem, né, anterior. E como que vocês cuidam a documentação disso? Porque nós aqui do Ladeira, a gente tem pensado nisso, né? As biografias, os lugares onde as práticas de movimento, de dança, né, atuam. Como é que Sim, dá nome às referências, aos que vieram antes, né? Então, a gente cuida muito disso. A gente pensa que a gente está, desde 2020, construindo um acervo sonoro de pessoas diversas, de práticas do balé, da dança contemporânea, de várias coisas, várias linguagens, né? Independente, a gente quer falar com pessoas que estão no corpo, que estão em movimento. E como que vocês estão com esse olhar para a documentação de vocês? Eu sei que talvez a prática ela é muito mais acentuada, é presente, né? Mas como que vocês pensam a construção da documentação no presente, para deixar um legado aí para o pessoal? Posso começar? Então, assim... Delicado. É muito importante que a gente entenda que, embora o breaking seja uma prática que traga muitas coisas de uma ancestralidade africana, ele não é uma releitura ou uma prática diretamente ligada a essas práticas africanas. O hip hop é uma resposta a certas condições de opressão baseado nessa ancestralidade africana. Então, o hip hop ele é muito mais um fruto da diáspora africana, né, das diásporas do Atlântico, que são as migrações forçadas através da escravização do povo negro de África para outros locais do mundo, que gera essa multiplicidade de linguagens e gera essa necessidade de resposta a um ambiente que lhes é opressor. E onde que eles vão buscar isso? Nas suas próprias ancestralidades. Então, o hip hop é um fenômeno, como eu digo, muito ancestral, mas ao mesmo tempo muito moderno e muito pós-moderno, porque ele transita entre essas três eras, digamos assim. Dialoga, né? Está o tempo todo dialogando. Né? Mais simultaneamente mesmo. Ele está o tempo inteiro dialogando com isso e misturando e hibridizando isso. É uma palavra que a gente usa bastante na sociologia da cultura. Hibridizar, né? Deixar híbrido. Embora seja bem problemático o termo, mas vamos deixar como ilustrativo aqui. E uma dessas ancestralidades, essa busca da ancestralidade e por isso que eu acho que eu chamo de metodologia, porque é um conceito de pesquisar, desenvolver e transmitir aquilo que foi pesquisado e desenvolvido através da oralidade. Isso é algo que fica das tradições africanas, das tradições latinas, que é a transmissão de conhecimento e documentação e transmissão histórica através da oralidade. Então, a CRIO inteira conhece os primórdios, conhece a história, conhece o método, conhece a genealogia de movimento do breaking para transformar isso e passar adiante. Dentro das culturas urbanas, a gente tem uma outra realidade em que o tempo também não é como o tempo moderno, europeu, né, capitalista, em que o tempo é linear. A gente consegue resguardar certos espaços onde o tempo é cíclico, né? Há um ciclo de nascimento, desenvolvimento, morte, e esse ciclo continua eternamente. E quem nos ensina isso, quem me fez objetivar isso, eles já sabem, eles não vale, tá ligado? Mas quem tá aprendendo a objetivar isso de outros jeitos, sou eu, e eu tô lendo o Hobsbawm, num livro que ele fala a história social do jazz. E as pessoas falam, o jazz tá morrendo, o jazz tá morrendo, o jazz tá morrendo, e ele fala, não. No lugar onde o jazz tem que ser significativo, ele é significativo e ele já sobreviveu, porque já existem músicas pop que utilizam as bases de jazz, então o jazz já foi, né? Ele já virou outra coisa. Então ele pode até morrer como obra hegemônica, como um sucesso nas rádios, mas ele sobrevive dentro da onde ele é significativo. E aí que vem uma coisa que às vezes a gente fala isso. O break sofre um processo de apagamento, ou o break sofre um processo, né, de não chegar. Mas assim, a Superstar B-Boys fez 27 anos em dezembro. Nós vamos fazer 28 anos no próximo outubro, né? Existem várias crios que são legados, mas que as pessoas estão também
graças a essa rede de sociabilidade, graças a essa comunidade imaginada, estão em outros espaços, mantendo o break, mantendo a cultura do breaking. O Carlão e membros da Twister Rockstyle são DJs, fazem festas, mantêm uma cultura old school, que a gente chama, que é mais antiga, do soul, né, cara? E também tem breakbeat. Então, essa comunidade imaginada persiste. Ela tá lá. A gente conseguiu chegar nas Olimpíadas, mas não é porque Juninho, eu, Brenão, não fomos para as Olimpíadas que a gente deixa de ser significativo nas nossas quebradas, né? Então, isso é importante de a gente frisar, de que, tipo, o break tá lá, ele continua como ele sempre foi. Às vezes rola treta no Itália, embora esteja mais raro. As crews têm ranço uma da outra ainda às vezes, né? Tem pendengas a serem retiradas, a batalha continua acontecendo. Talvez de forma diferente hoje em dia, né? O Itália já foi muito mais frequentado, mas... Eu ia trazer bem isso, como o Shop Itália era na nossa época, né? De batalhar. Eu lembro que o meu ônibus o Tamandaré, ele passava na frente do Shop Itália e a gente já grudado no vidro, já olhando a roda para ver quem que é. E aquela coisa assim, a gente não marcava um horário. Nossa, sábado a gente tá lá. A gente já sabia, não precisava telefonar pro Rafa. Rafa, você vai estar no Shop Itália? Eu sabia que o Rafa ia estar lá, sabia que o Maurício ia estar lá, sabia que o Juninho ia estar lá. Então a gente não precisava daquelas de marcar hoje. Vamos lá, bora. Eu sabia que a pessoa ia estar lá, sabia que ia ter essa frequência. Mas o que a gente ia trazer, que eu queria trazer, como a falar, o Itália tá morrendo, não tá vindo mais. É que a gente entendeu, né? Numa época a gente estava fazendo o Surf for Coffee, que era um campeonato que a gente fazia no Shop Itália. Frequentemente, até para movimentar, a gente fez um dia da Não Pilha lá, que a gente fez o batuque, lembra, Rafa? Da bateria, foi muito legal, bem simbólico. Mas assim, a gente entendeu que a sobrevivência dele no sábado, à noite, também não precisava ter essa frequência, porque a gente mudou nossas rotinas, mudamos também nossos espaços de treino, né? Hoje em dia a gente tem um ambiente fechado, com caixa de som, com tudo, né? Fora que a gente, lá no Shop Itália, a gente tá o tempo... Tem os moradores de rua que às vezes, né, vêm lá para dançar, porque a música comove todo mundo, né? Então tem isso. A gente treina durante a semana lá, então às vezes no final de semana não tem essa importância. Mas mostrar que ele tem um ciclo, né? Foi se encerrando. E também assim, a gente usava para comércio, para comerciar coisas, saída de viagem. Então a gente teve um tempo com o Shop Itália, muito de saída de evento, para sair de evento para fora, a gente saía, comercialização de DVD, fita cassete, boné, vestimenta. Então a gente fazia comercialização no Shop Itália ali, de vender coisas no Shop Itália. Mas a gente entendeu que hoje em dia a internet também a gente pode marcar em outros lugares. A gente está indo na Praça do Atlético hoje, né? A gente ocupa outros lugares também. Os meninos da Soul Brothers vão lá com o Powerflex. A gente está lá na Praça do Atlético sábado, 4 horas. Então a gente está ocupando outros lugares que a gente não frequentava lá. E é aquela coisa que a gente, né, ocupar outros espaços que é mais importante, são, né, ocupados por isso, e trazer essa reflexão do Shop Itália. Total. Mas é que também tem essa... Eu sou meio chato nisso. A gente atravessa esse momento da internet, né? E o único jeito de saber que as coisas estavam acontecendo era estar no lugar, né? Hoje a pessoa, ela pega pelo celular, olha um vídeo e acha que tá lá. Ela acha que faz parte do rolê todo. E o hip hop, no geral, ele é uma arte presencial. Você tem que viver ali. É sobre o estar presente, né? A diferença de você... Diferente de você estar na batalha e de você assistir, né? Eu lembro de assistir batalha ao vivo, né, que me comoveu. Acho que até trazer, assim, também minha primeira vez que eu tive uma experiência com acho que o breaking mesmo, porque eu dançava em Almirante Tamandaré. E a primeira campeonato que eu fui foi o CW Breaking, feito pela Footwork, feito por eles. E tinha Tuque Mel tocando, que foi magnífico. O DJ Primo e o DJ Jeff tocando, que o DJ Primo falecido já, mas era um maestro também, como referência para você perguntar para o DJ Primo, é uma referência até hoje. E a Footwork como negócio. E eu me lembro que só tinha a nata dos b-boys participando. Todos os b-boys, tá? Borracha, o Elton, né? Falecido Elton também, maestro também, me ensinou várias coisas.
Então, só tava os melhores b-boys, os melhores DJ, a organização total, uma banda magnífica, e eles fizeram uma coreografia, e aí acho que isso que me capturou, assim, falou, é isso que eu quero, que aqueceu o coração, falei, nossa, eu quero fazer parte dessa cultura. Eu acho que essa foi uma virada de chave para mim, assim, na época, assim, de minha paixão pela cultura, assim, eu acho que foi esse campeonato, assim. Não, vocês falaram de internet agora e veio um link para uma pergunta que eu já queria fazer, que o Maurício também já entrou aí quando deu essa conceituação de afrodiáspora, mas eu vou voltar nela. Eu morei em Portugal uma época e eu me conectei muito com a comunidade angolana. E aí essa comunidade me apresentava danças que me interessaram muito. Eu pessoalmente não tive interesse por hip hop assim na minha fase de estudante de dança. Mas quando eu conheci kuduro, coupé décollé, ndombolô, eu me interessei demais por essas danças urbanas, angolanas, e que, uma cultura muito próxima da gente. Hoje o funk brasileiro, acho que conversa muito com esse tipo de dança, não chega aqui. É um tipo de informação que quando chega aqui, chega diluído no Afro House ou na videodance, já vem contornado numa fórmula imperialista. E aí eu tenho essa inquietação, né, em relação ao breaking. O quanto que a cultura dos Estados Unidos filtra também elementos, ou não, ou a afrodiáspora tem essa dinâmica, né, onde as coisas não são essenciais, já vêm hibridizadas, como você falou. E isso também, né, o que tem de genuíno, assim, num breaking brasileiro, que talvez não acesse outros lugares? Como que é essa dinâmica afrodiaspórica? Então, a dinâmica da afrodiáspora, ela é muito localizada. Porque ela não se conecta à ancestralidade da maneira que o kuduro vai se conectar. Né? Ela passa por esse filtro da escravização, passa por esse filtro da realidade urbana das pessoas negras que se espalharam pelo mundo. Né? A Halifu Xumaré, que é uma grande pesquisadora dos Hip Hop Studies, ela tem um termo que eu gosto muito que chama-se marginalidades conectivas. Então, não é por causa do imperialismo estadunidense que o breaking e o rap causam eco aqui. Né? O Mano Brown e o Racionais, eles vão buscar na estética estadunidense, na estética do hip hop, uma possibilidade de falar sobre a verdade deles que não existia no Projeto Nacional de Música Popular. Era um projeto nacional de música popular, isso é polêmico, eu sei, mas assim, eu li e eu acho muito interessante. Ele era um projeto da famosa falácia que é a democracia multirracial, né? De que aqui no Brasil não tem racismo porque a gente aprendeu a conviver e historietas. Eu acho que a Halifu Xumaré toca muito nesse ponto, assim, ao mostrar essas raízes que foram adaptadas através dessa realidade tão opressiva. E aí, é isso que eu penso, assim, o funk, ele chega aqui, mas ele chega na periferia. Ele chega no boteco, ele chega em Pinhais, ele chega no Boqueirão, ele tem o seu espaço. Mas é que ele dialoga muito mais, principalmente em Curitiba, com camadas mais periféricas, né? Que apreciam, e aí eu vou falar, apreciam a intelectualidade do funk. Porque o funk é um descendente do hip hop. O electrofunk era uma batida que África Bambata desenvolveu e outros DJs, Miami Bass, e isso virou electrofunk, porque era o funk processado pelas máquinas elétricas, e ele chega no Brasil como electrofunk, e quando a gente começa a colocar os toques da Umbanda, nós não, né? As pessoas que colocaram. Não vamos generalizar o brasileiro. As pessoas que colocaram os toques do candomblé, os toques da Umbanda, começaram a colocar berimbau, né? Tem vídeos muito interessantes sobre isso no YouTube. Elas foram percebendo, mano, a gente precisa mudar isso. E aí eles pegaram, isso não foi arbitrário, eles pegaram o funk, porque o funk foi uma das primeiras linguagens que exaltou essa questão sexual, essa questão muito mais da cintura, dessa questão da sexualidade, dessa questão da liberdade da sexualidade, essa questão que também remete aos matriarcados, que é o corpo através do útero, e um corpo muito mais como maioridade voltada ao matrimônio e não tanto à guerra, né? E isso é
recuperado por essas marginalidades conectivas. E essas marginalidades conectivas vão fazer o rap cantar contra a opressão, tanto nos Estados Unidos, que é um país capitalista, quanto em Cuba, que é uma das experiências socialistas de mais sucesso que a gente teve, embora os embargos destruam o país, né? O Orixás lá está cantando sobre opressões. Então, não é o imperialismo que força. O imperialismo, na verdade, permite que essas marginalidades conectivas se espraiem e que elas, com esses ecos nos lugares onde elas chegam, que também tem essas pessoas tratadas em condições marginais, de marginalidade, embora eu não goste muito disso, porque marginalidade, problematizando um pouco esse termo, né? Parece que está às margens. E essas pessoas não estão às margens do capitalismo, elas estão dentro do sistema, elas são parte do sistema, um sistema que é voltado a mantê-las nessas condições marginais, né? Então, a Halifush Maré usa esse termo, eu acho ele maravilhoso, porque ele conecta tanto essa questão da metodologia oral, né, quanto essa questão da documentação, quanto essa questão de como o imperialismo e o neoliberalismo são ressignificados dentro de algo tão industrial quanto é o hip-hop. O hip-hop há bastante tempo já é das músicas, né, mais ouvidas do mundo, das danças mais curtidas do mundo, e como a gente consegue utilizar isso para que isso se mantenha firme e forte dentro das comunidades, às vezes capengando, mas é isso, são os ciclos, né? A gente tem uma cultura de aceitar os ciclos, como o Brenão falou, a gente entendeu que o Itália cumpriu o seu ciclo. Quando o pessoal começou, quando ele se tornar significativo, quando começou, o pessoal não podia dançar nas baladas, né? Podia até dançar, mas top rockinho, pá, ia pro chão, segurança já, opa, né? Então o Itália cumpriu o seu local central de união das quebradas. Agora ele está no novo ciclo, né? As quebradas já conseguiram lugar de treino, lugares confortáveis. Agora a gente já pode dançar na balada, tem balada feita para nós, que rola, inclusive vamos fazer estamos organizando uma aí para daqui a alguns meses, trazer a Cypher, a roda de batalha de novo para as festas, porque um dos lugares de nascimento do breaking é a festa. Então o nosso método, né, a nossa metodologia, as nossas práticas pedagógicas também são herdeiras do modo de ensinar nas festas. É que agora você falou a questão do chão, segurança. E essa questão do chão, acho que é a terceira vez que aparece aqui nos painéis. Não, porque a pessoa vai chegar, vai pôr a mão no chão. Nananã, mão no chão. Na dança contemporânea, o chão também é grande questão, né? Aí o André Lepec desenvolve toda uma teoria dos platôs e do chão. E aí a gente fala, tá, que lugar é esse do chão? E aí, na experiência de vocês, dentro do que o sistema, né, vai definindo como lugares aceitos socialmente, lugares não aceitos, o que é esse chão e o que é o breaking, essa dança que ocupa esse chão? Eu ia falar primeiro que a gente é marginalizado até por isso. Porque eu lembro de várias falas, quando a gente vai, né? Rafa até pode dizer com os trabalhos que ele faz aí, de a gente ser menosprezado com outras danças, porque a gente utiliza o chão, que a gente se esponja no chão. Já vi falas preconceituosas disso, a gente fica se espojando no chão, sabe? Tipo, é uma discriminação, um preconceito maior com a gente, com o tipo, né, de dança nossa, porque a gente utiliza o chão. Eu lembro da gente ter execuções, assim, de discussões de falar, pô, a gente faz uma dança muito mais difícil por utilizar o chão, né? Então, porque a nossa dança, ela tem muitos planos e não é fixo, né? A gente tá no alto, a gente tá no baixo, a gente tá, tipo, vários planos, e é uma execução muito rápida também, né? A gente tá no chão, a gente sobe, né, o giro de cabeça e tal, mas eu queria trazer sobre isso, sabe, preconceito. Até tem uma fala minha, pessoal mesmo, que eu tive, de um sogro meu falando disso, você é o Bruno que se esponja no chão do Shopping Itália. Então, e é uma vivência minha, então tem isso do preconceito por a gente dançar, né, com o chão. Então, quando a gente vai dançar no chão, lógico, a gente nas baladas, né, que a gente não podia dançar, a hora que a gente descia no chão, já o segurança já vinha, porque a gente ocupa um espaço grande no chão, né, com movimentação, e daí tinha aquela preocupação da gente bater na galera,
Mas quando é o b-boy que tá dançando, ele já sabe. A gente desceu, a galera já abre já pra gente, quando é os b-boys, né? Agora, quando não é outras pessoas leigos, assim, que eu dizendo assim, né? Lógico que a gente vai bater neles, ou a gente mesmo sabe nosso espaço no chão. A gente sabe que se a gente descer aqui, a gente vai dançar num quadradinho, vai levantar e não vai bater em ninguém. A gente conhece o nosso espaço. Mas os seguranças, depende das baladas, proíbe muito. Eu queria falar assim que a gente precisa atentar que o chão do breaking, eu sei que é óbvio, mas é só pra gente problematizar, não é o chão do contemporâneo. O chão do contemporâneo geralmente é num lugar, né, fechado, com linóleo ou com madeirinha, tá? Como hoje em dia é o nosso treino também, né? Mas o b-boy e a b-girl, eles dançam na balada, no chão daquele jeito que a gente sabe como fica na balada. A gente treina no Itália, depois de um dia, até no asfalto, depois de um dia intenso de transitação pela Itália, né? O tênis, às vezes, eu vou revelar coisas. Posso revelar coisas? O tênis, às vezes, é muito escorregadio. Aí a gente vai lá no cantinho, dá uma cuspidinha para passar o tênis, para o tênis pegar no chão. Esse é o chão que a gente esfrega a nossa cabeça, que a gente esfrega o nosso rosto, que a gente esfrega as nossas costas, né? Porque o breaking, além de ter muito contato com ancestralidade, ele é uma técnica que usa o chão e a gravidade como motores perpétuos, assim, motores que se alimentam da gravidade para desafiar a gravidade novamente. Por isso que eu acho que até o conceito de planos, para a gente, às vezes fica um pouco limitado, porque os nossos planos, eles são tão misturados, eles são tão simultâneos, eles são tão repentinos, e eles são tantos, porque é como se fossem planos analógicos e não digitais, sabe? São inúmeras possibilidades, desde o neck move, passando por algo um pouquinho maior, indo para os footworks, e isso, tipo... E você vê que um bom b-boy, uma boa b-girl, ele tá o tempo inteiro em bouncing. Ele tá o tempo inteiro quicando, ele vai, ele volta, ele conversa do chão para cima, ele faz o power move, esse power move expulsa ele de cabeça para baixo, para cima. Então eu gosto dessa comparação, é um mecanismo de energia perpétua, não é, né, mas assim, e que tá o tempo inteiro se alimentando da gravidade para desafiá-la novamente. Pronto, lembrei. Nas práticas pedagógicas, você como educador, na Flying Boys, como que vocês dialogam, né, as práticas pedagógicas e no melhor dos cenários, o que você vislumbra, né, enquanto educador, esses diálogos entre o que vocês praticam e o que pode ser trazido para as práticas pedagógicas, para as escolas e enfim, esse diálogo, né? Esse, na verdade, é meio que o meu projeto da tese mesmo, assim. Fundamentar o conhecimento do breaking para que ele possa ser aplicado de forma precisa em outros espaços, sem que essas pessoas achem que estão praticando breaking. Porque um dos objetivos, o nome da minha tese de doutorado é a teoria Creel. E foi uma pergunta que uma menina fez bem no comecinho da minha tese, em que eu falava muito sobre rua. E ela falou, cadê a rua, Maurício? Vocês treinam na rua? Tipo, com os carros? E era uma pergunta legítima, assim, mas uma pergunta também provocativa, né? E isso me acompanhou a tese inteira, até que eu descobri que o lugar do breaking é na Creel. Não importa onde a Creel esteja, né? Esse é o espaço que o hip hop ocupa. O hip hop eu digo porque tem Creel de b-boy, b-girl, tem Creel de DJ, tem Creel de grafiteiro e grafiteira. Todas as linguagens se organizam em Creels. Então o que eu quero demonstrar na minha tese é justamente o quanto esse conhecimento que é coletivo, que é reflexivo e que parte de realidades diferentes, tem que ser falado de uma determinada maneira dentro de outros espaços como a escola, né? Eu sou professor de educação física, então eu tenho que passar por jogos, luta, ginástica, meu Deus, e dança. Obrigado, Nátia, minha eterna irmã, companheira maravilhosa, minha amiga do coração, sempre está me acompanhando aí. Obrigadinho, Nátia. E dança. Puxa, qual? Né? E dança. E a dança. Então eu vou lá e trabalho o parkour, eu vou lá e trabalho... E aí quando chegou o breaking, eu quis me fundamentar para poder aplicar o breaking, e se alguém fosse reclamar, eu ter bala na agulha para falar, mano, agora está evidenciado cientificamente de que esse conhecimento é significativo, de que esse conhecimento deve estar aqui desse jeito.
Não com um professor assumindo uma turma inteira e ele ser o único vetor de conhecimento, mas com que as crianças aprendam com as próprias crianças. É que eu dou aula para criança, né? Desculpa. Mas isso pode ser aplicado para qualquer pessoa. E aí, o método que eu não desenvolvo, mas que eu trago do Breaking é esse. Eu passo o mínimo do mínimo do mínimo para que a criança destrave. O resto é com ela e com as colegas e com os colegas dela. Então, eu ensino Six Step. Six Step é um passo muito difícil de aprender e muito mais difícil de dominar. Ele requer uma mecânica corporal, assim, que é uma coisa de outro mundo. Você não consegue ensinar isso para 35 crianças em 40 minutos por dia numa escola. Na cadeira, né, no meio do sinal, ou lá na quadra, com a outra turma gritando do lado, você não consegue. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ideiazinha, ensinei o mínimo do mínimo e depois eu falei, é isso, galera, se vira. E aí, não saiu um Six Step, mas o que saiu de base, que era das crianças, e que ela, assim, eu tinha um aluninho e que ele tem autismo, e daí ele falava assim para mim, professor, porque daí eu ensinei para eles uma base minha, que eu chamo de FB Spin, daí assim, não, esse é o meu FB Spin, da Flying Boys, vocês têm que inventar o de vocês. Aí ele foi lá e fez um movimento dele, ele falou, viu, professor, esse é o Miguel Spin. Aí eu zerei o jogo, eu falei, mano, isso tem que estar aqui desse jeito, né? E isso não pode ser chamado de breaking, mas de uma vivência baseada nos conhecimentos efetivos daquilo que se pratica numa crew de break. Projetos, tem projetos? Quantas escolas, quantas crianças? Eu quero saber. Na verdade, a gente tem um sonho, né, de ser uma referência de estudo e de ensinamento, né, como o CRIO, e a gente virar educadores mesmos, de ensinar para eles e ser um centro de referência, né, como fosse uma referência tanto acadêmica quanto de estudo, para a gente ter uma vivência maior e trazer esse conhecimento que a gente tem e compartilhar, e ser gratuito, né, e trazer mais pessoas para perto da Flyboys, para a gente contemplar mais pessoas e o conhecimento ser compartilhado com maestria, com mais facilidade, que acho que é isso que a gente quer trazer como CRIO. Acho que o conhecimento, as nossas vivências, nossos valores, passar para eles para ser compartilhado com melhor execução. Entendeu. Infelizmente, a gente está quase caminhando para o final. Temos mais umas perguntas aí. Mas quer completar alguma coisa? Que ela perguntou dos projetos, né? Então, a gente está com alguns projetos. A gente já fez um projeto muito legal, que foi a Kingston Kombi, que era uma Kombi que passava pelas periferias de Curitiba levando festas de hip hop. Agora a gente está planejando também um campeonatinho numa festa no mês que vem. Campeonato. E aí a ideia também é agora reeditar a minha tese, agora que ela está, né, devidamente aceita, para transformar ela num livro, e para que esse livro circule pelas pessoas, para que o hip hop, eu sou professor da prefeitura, então todo o desenvolvimento que eu faço eu já ganho para isso. Então a ideia é popularizar esse livro, para que esse livro percorra docentes, educadores, educadoras sociais, percorra a academia, para que a gente aprofunde mais os estudos dos Hip Hop Studios, né? Para que a gente aprofunde mais o break como uma prática corporal significativa e que tem os seus moldes, tem as suas regras, que devem ser respeitadas. E eu acho que esse texto, que eu pretendo lançar como um texto coletivo, porque ele não pode ser meu, infelizmente a tese não pode ser assinada como Flying Boys, teve que ser lá Maurício Pires da Costa, mas o livro eu quero que seja coletivo, correr atrás de financiamento para que isso, né? E lembrando que sempre pode me contatar, eu dou oficinas, eu dou aulas, eu sempre levo a galera da Flying Boys, a gente racha sempre os cachês e os salários, porque o conhecimento não é meu, eu não posso me apropriar dele, então a gente está sempre junto, é uma aula de qualidade, uma aula que vem das CRIOs, que eu sou apenas meio que o porta-voz, e faço esse... Ai, cara, na sociologia vão brigar comigo, mas esse processo meio que de tradução de um conhecimento popular ancestral para algo que fique mais palatável para professores que não vivenciam isso poderem entender um pouco melhor e passarem para seus alunos e alunas. Show, gente. Os arrobas, sim. Eles falaram um pouco, mas se quiserem deixar como que a gente entra em contato, como o pessoal que está ouvindo, né, o podcast... acessa vocês, sabe do que vocês estão fazendo, acompanha o que vocês fazem. Nosso maior canal é o Instagram, né, que é o @FlyboysCrew.
Não, eu só ia comentar também que também sou arte educador, também tem um projetinho lá dentro do meu centro comunitário com Outbreaking. Até tem que trazer o Maurício lá para fazer a nossa aula. E a gente está com um projetinho lá com os alunos lá também, dando aula com eles no centro comunitário no Cajuru e é aberto para a comunidade lá do Cajuru, se estiverem ouvindo, quem é do Cajuru. Então. E aí, tem o coletivo lá na cidadania, mas tem no meu centro comunitário também, ela tem o projeto dela, eu tenho o meu, e eu também compartilho, né? Às vezes eu vou ajudar ela lá, mas a gente também está com um projetinho lá também, só para complementar. Também sou arte educadora e a gente vai fazer projetos, hein? Por favor, porque na arte precisa fazer o hip hop e eu tô só aqui aprendendo, então faz parte do conteúdo, né? Então, o meu arroba é Juninho Flyboys. E a galera que quiser treinar com a gente é lá no Vesópolis e Maria Antonieta. Das 7 às 9. Quem quiser aprender lá, só chegar lá. Mas assim, chega, não paga nada. Chega na humildade. Chega, mas não pede, né? Porque a gente não vai atrás. A gente deixa vocês assistir, mas chega lá e pede para aprender. Porque, né? É assim que funciona. Isso. Meu Instagram é... Para quem quiser um pouco mais aprender sobre hip hop e academia, né, e a universidade, é o prof.pries. E eu tô lá publicando algumas coisinhas, conversando. Tamo lá. Gente, muito obrigada. Nossa, Valeu. Manda lá. Meu é Twins 2, né? O número Flyboys Day. Show. Gente, muito obrigada. Foi incrível. Acho que a gente ficava mais tempo aqui nesse bate-papo. Super rendeu. Acho que a gente passeou por várias, descemos bastante, subimos e muito obrigada. Espero que quem possa ouvir também se deleite com essa conversa. E 16 horas tem a oficina. Isso? Uhum. Muito obrigada. Rafa, obrigado pela confiança, pelo convite. Muito obrigado, o projeto é muito legal. Achei demais, tem que ter essas pontes. Parabéns, pessoal, tá muito legal. E valeu. Esse projeto tem a idealização da Deusas Produções, entrevistadoras Paula Petreca e Juliana Alves, curadoria e mediação Rafa Fernandes, captação de som e edição Lu Fatini, produção executiva Moira Albuquerque, captação de imagem Lídia Sanaio Ueta e o design ficou com a Dobra Cultural. Ladeira Crio agradece Colônia de Férias e toda a equipe que fez esse evento especial acontecer. Eládio Prados, Pantufa, Thalita Machado, valeu! Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.